episódio da segunda temporada da Lu Concept Podcast, hoje gravada em Orlando. E o meu convidado, gente, é muito especial. Pra vocês terem ideia, eu vou começar contando que ele tá aqui há 27 anos nos Estados Unidos, ele tem 16 empresas. Ele é pai de Gabriela, Rebeca, Alexander e também do Henrique, são 4 filhos, casado com a Aline. Ele é psicólogo, fiquei sabendo hoje que também é psicólogo como eu. É de São Paulo, mas, como eu disse, vive aqui. Ele tem o dia dele aqui em Orlando. Ele é, gente, o dono da Macro Baby e também sócio desse estúdio que a gente está aqui, que é o H2M. Bem-vindo, Richard. Obrigado, Talu. Tudo bom? Que honra. Obrigado. E, aliás, é meu parceiro também de negócio. Agora Claro. tenho muita coisa para contar aqui, né? Bastante. Bem-vindo, que legal ter você. A gente tem, nossa, já nos bastidores aqui eu já fiquei sabendo um monte de coisa que eu falei, como assim? Vamos começar porque eu tenho muita coisa para perguntar. Legal. Parabéns por toda essa carreira, esse bando de empresa. É um orgulho imenso como brasileira ter um brasileiro que faz tanto aqui nos Estados Unidos. Sim, que legal. Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. Vamos começar então do começo, vamos voltar lá. Vamos. Bom, então tu é paulistano, veio pra cá há 27 anos. Por que veio quando veio? Eu vim para cá para aprender inglês. Eu ia ficar uns 3 meses aqui. Mas eu já gostava muito de Orlando. Desde de criança eu vinha para cá, adorava. Eu falava que eu ia morar um dia em Orlando, ninguém acreditava. Mas aí quando eu vim com 18 anos para cá, eu falei, 17 para 18, eu falei, bom, vou estudar inglês uns meses. E depois eu ia para Israel ficar lá, 1 ano. E aí eu entrei no inglês, comecei a ir super bem na escola. Eu que era um péssimo aluno no Brasil, comecei a ir bem aqui. Aí meu pai, na época, falou, bom, se você quiser ficar um pouco mais... Aí eu falei, legal, de repente eu quero entrar na faculdade aqui. Aí eu fui conhecer o CF, né, que é a University of Central Florida. Adorei, assim, o campus lá é lindo, tudo. Aí eu falei, bom, de repente eu podia entrar na faculdade aqui. Eu que nunca pensei em estudar. Olha. Falei, bom, aí eu entrei, passei, né? Aí me aceitaram no CF, nem eu sei como. Aí eu falei, bom, eu vou cursar psicologia, né? Mas você já tinha vontade de fazer psicologia antes ou foi do nada? Foi meio que do nada. Eu falei, bom, tem que fazer alguma coisa. Que loucura! Aí a psicologia me atraía, assim, eu falei, bom, eu vou poder ajudar as pessoas. Eu sempre tive essa vontade, assim, de ajudar, de escutar as pessoas. Então eu falei, bom, psicologia me cai bem. Aí eu entrei e tal, comecei a cursar. Estava fazendo psicologia na UCF. Só que eu estava pagando muito caro naquela época, porque eu pagava como um aluno internacional. Então só tinha um jeito de pagar mais barato. E minha ideia era terminar, fazer um mestrado, depois PhD. Então, são muitos anos de estudo. Aí eu coloquei no lápis, se eu conseguir de alguma forma um visto de trabalho, o green card, eu ia pagar muito mais barato, ia economizar uma nota. Eu falei, eu tenho que comprar um negócio, é o único jeito. Porque eu não queria casar, muita gente casava para conseguir. Eu falei, eu não me vejo casado com 18 anos, 19 anos. Só por causa do papel, né? Então eu falei, bom, nada contra para quem faz, mas eu não queria. Então eu falei, bom, o único jeito é conseguir um visto de trabalho. Aí eu fui atrás, fui descobrir como que era, tal. Vários advogados falaram, não, você não vai conseguir, você é muito novo, como você vai justificar e tal. Até que eu encontrei um advogado que falou, pega o teu caso e você vai conseguir sim, tudo. Aí eu apliquei, eu comprei uma loja aí, eu tinha que comprar um negócio, tinha um negocinho à venda, uma lojinha de mala de $7 mil. E aí já tinha mala junto? Já. Já tinha Era estoque. só as malas. Os $7 mil era... o business não valia nada, porque perdia. Só tinha umas malinhas lá. Aí eles era um brasileiro, ele falou, eu te vendo por $7 mil, você leva as suas malas e acabou. Aí eu peguei essa empresa, chamava Macro Luggage, e fui crescendo ela, porque não por opção, mas eu era obrigado a crescer, senão não ia qualificar para o visto. Mas tinha estabelecimento físico na época? Tinha, bem pequenininha a loja. Inclusive está no meu livro, tem fotos Que dela. legal. E aí foi crescendo o negócio e tal, foi tomando outro nível, assim, primeiro comecei a vender muita mala, no aeroporto de Orlando, eu vendia para as companhias aéreas e tal. Mas você foi se engedrando? Fui. Eu comecei indo bater na porta mesmo da Delta, para fazer reposição de mala para eles. Que legal. E aí eu me chamava até do rei das malas no aeroporto. E agora é o rei do enxoval, né? E aí foi crescendo bastante o negócio. E aí naquela época, em 97, 98, estava surgindo a eBay.
E aí foi quando eu tive a ideia de começar a vender malas na eBay. E aí, assim como malas, eu comecei a vender outros produtos e fui crescendo muito mesmo vendendo na eBay. Caramba! E da onde que veio a Macro Baby? A Macro Baby, assim como nasceu a Macro Luggage, eu fui vendendo produtos de vários segmentos, tá? Na eBay. Porque na eBay Estados Unidos todo? Estados Unidos todo. Na eBay eu não era limitado a vender só um produto. Se você tem uma loja de mala, não tem como você vender de tudo. Mas na internet, na eBay, é um marketplace. Você pode vender o que for. Claro. Então eu comecei a vender óculos de sol, eu comecei a vender sempre focado em marcas, as marcas mais fortes. E até que o dia que chegou o segmento de bebê. Eu falei, bom, eu já estou vendendo tudo, golfe, cama, mesa e banho, tudo que você pode imaginar. Então, tem esse segmento de bebê que eu ainda não estou explorando isso. E aí eu comecei a vender em algumas expos de bebê na época. Acho que isso era em 2001, 2002. Não no eBay? Eu vendia na eBay na época. Mas a eBay era muito filhotinha ainda, era muito pequena ainda. E aí eu comecei a vender também produtos de bebê na eBay na época. Mas o que eu notava é que tinha várias marcas que não estavam nos Estados Unidos, que poderia vender bem na eBay na época, como a Queenie. Não tinha nos Estados Unidos. Você diz marcas europeias. Exato. A Bugaboo mesmo, não estava aqui ainda. Então, o que eu fiz? Eu falei, o único jeito de eu conseguir é fazer uma importação direta. Então, eu fui para a Itália, conversei com algumas marcas lá, algumas italianas, outras que estavam na Europa, e comecei eu mesmo a importar esses produtos para cá. E aí eu comecei a vender muito Queenie aqui. Na época, a Queenie ia ser comprada ainda pela Pacific Cycle. Então, eles, na época, me deram exclusividade para vender nos Estados Unidos, na internet. E eu vendia uma lojinha física, muito pequenininha na época. Não tinha que fazer certificação, essas coisas? A gente fez, a gente tirou a certificação. A certificação nos Estados Unidos não é tão complicada. A única coisa muito complicada aqui é para o car seat, que é quase impossível. Mesmo tendo toda a certificação europeia? Mesmo tendo. Car seat aqui é assim, como fala em português o car seat? Que é o bebê conforto. Bebê conforto. Sim, qualquer cadeirinha de carro. Qualquer cadeirinha de carro é extremamente complicado passar em testes. Por isso que muitas marcas não têm. A Bugaboo não tem. Todas queriam ter. Sim, verdade. Então, eles não têm. Eles sabem que eles estão perdendo uma gama grande do mercado. E os que têm, as que fabricam, elas sabem o risco que elas correm. Porque aqui um acidente de carro é um processo. Então, é muita liability. Sabe, o seguro para a cadeira de carro... Quando você compra uma cadeirinha de carro, mais de 50% do preço que você está pagando está indo para seguro. Olha! Então, assim, é muita responsabilidade. A maioria das marcas não quer entrar nisso. Então, algumas acabam entrando, mas a maioria não. Então, assim, eu conseguia trazer os produtos, tirar certificado, só a cadeirinha de carro que a gente não trazia. E aí, na época, você vendia só em feira? Tipo... Vendia também. Aí eu vendia já muito na internet. Tá. E aí chegou o ano 2007, eu ia ter minha primeira... 2006, né? Eu ia ter minha primeira filha, a Gabriela. Aí eu comecei a ir, posso falar o nome porque eles não existem mais, eu comecei a ir na Baby R Us, na época. E aí eu ia lá, embora eu já vendia muitos produtos de bebê online, eu ia lá para ver os produtos, porque eu nunca tinha visto, eu só via em caixas no depósito. Jura? Cara, que loucura! Eu já tinha vendido milhares de carrinhos, mas eu nunca tinha aberto nenhum para ver. Olha que barato, cara. Aí eu ia lá na Baby R Us, aí eu ia perguntar, bom, eu quero conhecer Peg Perego, tudo, eu quero ver os produtos. Aí, sabe, aquele atendimento, não, vai lá, tá na fileira tal. Ah, mas como que é? Qual a melhor bomba de amamentar? Qual que é isso? Não, eles não sabiam informar nada, tal. Falou, que chato, né? Eu quero ter os produtos, o melhor para minha filha, mas estou totalmente perdido. Não existia personal shopper, não existia nada. Era você ir na loja e acabou. Então, então eu falava, nossa, não tem nenhum tipo de atendimento assim personalizado. E tu estava vendo para tua filha, no caso? Aí eu falei, então, por que não abrir uma lojinha? Aí eu falei, bom, nesse caso, então eu preciso criar uma outra marca, porque eu usava a Macro Corporation para tudo, para todos os segmentos. Então aí eu criei uma lojinha bem pequenininha, tinha 100 metros quadrados, chamada Macro Baby. E aí eu coloquei todos os produtos que não tinha na Baby R Us, eu coloquei Queenie, eu coloquei tudo que não tinha nas outras lojas. E você já importava? Isso. Tiramos das caixas e colocamos lá.
E aí começaram a vir americanas na loja, porque elas começaram a saber. A gente foi nas maternidades de Orlando, Winnie Palmer, tudo isso, e a gente fez contato com eles, com as doulas na época, tudo mais. E elas começaram a vir bastante na loja, a ver os produtos novos. Aí eu contratei uma mulher que ela era a rainha dos carrinhos de Orlando, uma americana. Ela tinha filhos basicamente só para ter mais carrinhos. Ela era blogueira da época, tipo isso. E aí ela começou a trabalhar na Macro Baby, ela amava trabalhar lá e começou a cada vez mais vir bastante americanos, comprar lá locais. E aí, por acaso, começou a vir também alguns turistas na loja da Macro Baby. E algumas celebridades começaram a aparecer. Até então você não fazia campanha nenhuma para brasileiro? Não, zero. Nem imaginava que podia vir brasileiros comprar aqui. Era totalmente para o público local. Isso, isso. Então, aí começou a vir alguns brasileiros, aí começou a aparecer algumas celebridades. A gente aí pegou um ponto maior na época, que era bem maior do que a loja inicial, pequenininha. Começou a crescer bastante a loja. O varejo físico começou a crescer muito, mas é engraçado que as pessoas acham que a Macro Baby nasceu de loja física. Ela nasceu oposto, ela nasceu primeiro na internet e depois em loja física. Interessante, né? Porque não é o normal. Mas tu vendia toda a variedade de produto, assim, ou não? Era só de bebê. Não, mas sim, a loja era só de bebê e sim, vendia de tudo. Desde mamadeira, babá eletrônica na época, tudo? E tudo. Tudo. Já tinha tudo isso? Já. Eu tinha conta com mais... Para você ter uma ideia, mesmo quando ainda existia a Baby Us. E aí a gente abriu, era na outra esquina a Baby Us, era muito próxima. E a gente já tinha uma seleção de produtos muito maior que eles. Porque eles tinham, na época, acho que 8 mil produtos, e a gente já tinha 25 mil de seleção de produtos. E, tipo, de quando vocês abriram o ponto físico para aumentar o tamanho da loja, demorou quanto tempo? Demorou uns 3 anos e não foi uma opção. A gente foi obrigado. A loja foi demolida. Ia ser demolida o ponto que a gente estava. Mas já estava apertado? Já estava apertado. Mas sim. Se não fosse demolida, tu continuava ali? Acho que sim, acho que sim. Tá. Mas aí tu não foi para essa que tá agora? Era qual tamanho? Era menor? Era a metade do tamanho. Metade do tamanho do que a gente está agora. E para essa tu foi depois de quanto tempo? 2 anos, mais ou menos. Tá. Tem 12 anos a Macro? Tem 12 anos. A loja física, sim. Esse ponto que hoje está perto do Florida Mall tem uns 10 anos. E é enorme, né? Sim, enorme. São mais ou menos 2.000 e poucos metros quadrados. E na verdade, eu até falei para você, né, é que o propósito desse podcast ele é muito conectar as gerações e falar sobre mídia social também, até porque muitos empreendedores da nossa, tu tem 45, né? Da nossa geração, não entende muito essa rede social, como funciona a marketing de influência, como funciona essas novidades mesmo, né? Exato. Ainda parou lá no tempo. Então, quando começou vocês a trabalhar, então, marketing focado nos brasileiros, para poder, então, se tornar, quase que uma Disney, digamos assim, do enxoval para quem vem, né? Há tempos passados, então, era uma loucura. Sim, a gente começou a trabalhar isso muito quando a gente viu o potencial, não só a gente, mas como todas as empresas de Orlando que atende os turistas. Então, a gente começou a ver que tem um potencial muito grande e que tem uma carência muito grande no Brasil, na América Latina em geral, de produtos. A gente sabe disso, que o Brasil é muito carente de produtos. Então, a gente viu que muitas pessoas vinham para cá, por causa do preço. Óbvio que existe uma economia... Teve uma época que foi maravilhoso, né? Exato. E outra porque não tem no Brasil. Sim. Não é uma coisa que a pessoa pode ter esses produtos lá. Então, só tem aqui. Então, a gente viu que cada vez mais as pessoas queriam o melhor. Que nem eu, em 2007, eu queria o melhor para minha filha. As pessoas... começou a virar quase um trend isso. A indústria de bebê. De que as pessoas querem o melhor para os filhos. Então, a gente viu um potencial grande. Começou a investir bastante. Na época, não era nem mídia social... A gente investia muito em blogs e tudo mais. E para ficar conhecido também como uma loja destino. Sim. E criar uma marca. Então, a gente começou através de vários influenciadores também. Aí eu conheci o Rodrigo Branco. Ele vai participar aqui. Então, eu conheci ele também. Que também tem bastante conexão, né? Exato. E ele também começou a trazer bastante celebridades. Isso impacta, né, Richard? Bastante. Sim, claro. O brasileiro, ele segue bastante as celebridades. No mundo inteiro, hoje em dia, né? Sim.
E aí isso não para. Como é que Não. foi na época da pandemia, né? Eu lembro que a gente até conversou, vocês teve que fazer um corte, acho que de 40%, não foi? Isso, inicialmente. Inicialmente. E como é que você conseguiu se manter? Porque praticamente mais da metade dos teus consumidores de loja física eram brasileiros, não? Isso, exato. Turistas. No começo da pandemia foi complicado não só para nós, Lógico. mas foi um efeito dominó. Né? Assim, eu estava conversando até com empresas que acabaram fechando e que foi assim muito difícil porque não é uma coisa que alguém se preparou para isso e que foi uma coisa que durou um mês, que nem 11 de setembro. Eu passei por 11 de setembro, mas afetou, porque eu vendia mala, então afetou muito a indústria de mala, ninguém viajava depois de 11 de setembro. Mas com um mês sem viajar, ninguém imaginou que ia ficar 2 anos. Então, ninguém se prepara em termos de cash flow para 2 anos. Exato. É claro. Então, foi assim, a gente teve que fazer algumas mudanças grandes dentro da empresa, teve um corte muito grande, mas assim, que em alguns aspectos foi até bom para nós o que aconteceu. Uma reinvenção, né? Exato. Todo mundo teve que ter, no fim das contas. Então, assim, a gente vê hoje, a gente colhe frutos do que a gente aprendeu durante a pandemia. Sim, foi um aprendizado, isso é fato. E o que você vê, tipo assim, o que vocês mudaram pós-pandemia do que vocês faziam antes, hoje na loja física? Tem alguma coisa impactante que vale a pena falar? Sim, eu acho que o que a gente faz bastante na loja física hoje é voltado à produtividade, sabe? Merchandising e tudo mais. Hoje a gente se adaptou para ter uma produtividade muito maior que eu acho que a gente tinha antes. Da velocidade de mercadoria chegar na loja, reestocagem, treinamento das funcionárias. Então, acho que hoje a gente aprendeu a ter mais produtividade dentro da loja. Mais também. eficaz, ficou mais... Exato. Que bom. Com um time mais enxuto, ou não? Exato. Hoje em dia está voltando quase o tamanho do time Graças a Deus. que era antes. Assim, os números estão muito fortes internamente nos Estados Unidos em 2023. Não, 2023 está lindo, né? Eu tô amando ele. Tá bom, né? Sim, tá bom. Assim, a economia tá voltando, embora Sim, tá uma crise americana, né? Tá e não tá. O que eles chamam de soft landing. É uma aterrissagem bem suave, não é uma crise mesmo. E é uma crise que está sendo criada de propósito, é totalmente controlada, entendeu? O governo está com o controle da crise na mão. Não é uma coisa à toa que está acontecendo sem controle. O governo quer que abaixe o consumo para baixar os juros, que abaixe o consumo. Porque na pandemia foi uma loucura, né? Porque subiu, os preços subiram todos, né? Isso é fato. Subiu bastante. Exato. Mas eu tô vendo que a economia está aquecida, mesmo com tudo isso acontecendo. Sim, porque tem muito dinheiro. Tem trilhões de dólares na mesa hoje. Então, tem muito dinheiro. O governo emitiu muito dinheiro. Então, hoje em dia, é muito difícil para o governo conseguir brecar o consumo para segurar a inflação. Ele está tentando de todo jeito, mas não está conseguindo. Falando em governo, a gente estava até falando agora do bastidor. Me conta uma coisa, porque você está toda aqui também no podcast com o prefeito e tal. Sim. É possível mesmo que você se envolva com questões políticas aqui em Orlando? Sim, acho que sim. Que legal. Eu já recebi inúmeros convites e eu acho que seria bem legal, não só para mim, obviamente, pelas mudanças que eu poderia fazer para comunidades em geral, comunidade brasileira, com hispana. certeza. Então, acho que hoje em dia não tem uma representação, né, que seria legal se tivesse. Sim. Sabe, até, gente, pessoal que não sabe, o Richard, ele, além da Macro, né, com todas essas empresas que eu comentei, que eu falei, ele vai ter que anotar, porque nem ele lembra quais são. Você construiu uma sinagoga, que é uma escola? Isso, uma sinagoga. Sinagoga, porque ele é judeu, né, bem da comunidade, então ele tem essa questão muito forte aqui. Ele tem o dia. Qual é o dia do seu dia? Dia 6 de março. Gente, pensa, meu segundo convidado tem um dia, porque a Fernanda Pontes também tem o dia dela. E Richard tem o dia dele. Imagina um brasileiro com um dia em Orlando, por tudo que... Né, não é só por uma questão... todo do empreendedorismo, porque você gera uma economia muito grande aqui, né, para a cidade. E acho que faz super sentido, porque tem tanta... que a gente estava comentando, tem a comunidade brasileira, tem a comunidade judaica, você falou que tem um amigão que é muçulmano. Então, é muito legal. E tu tem a questão empreendedora que vai ajudar, inclusive, os empreendedores. Exato, essa é a ideia. Que legal. Fazer uma diferença que hoje, como empreendedor, como empresário, eu, às vezes, tenho um limite até onde eu posso chegar. Embora eu tenha muitos contatos com o governador, com o prefeito, mas estando lá dentro, às vezes, poderia fazer alguma diferença e mudar algumas vidas. Sim, facilita o caminho, né? Exato. Mas isso é para agora? Não sei ainda para quando, mas talvez para um futuro próximo. Já está rolando. Existe uma vontade de terceiros que estão me chamando para isso.
E então, assim, quem sabe? Que bacana. Não tem quase nada para fazer, né? Ô, Richard, e me fala uma coisa. Até a gente estava comentando também, uma coisa que você me disse que eu não... A Fê falou do bullying que a filha sofreu aqui. E Sim. você me comentou do dia do ódio que está acontecendo, que eles estão atacando amanhã. as comunidades judaicas. Isso, inclusive latinos, imigrantes, um pessoal neonazista. Em Orlando? Em Orlando, na Flórida e também nos Estados Unidos. Que coisa, gente! É meio surreal o que a gente está passando hoje em dia. E é um pessoal que realmente a única agenda deles, o único objetivo é ódio, não é mais nada. Não é que eles querem ir lá conversar, olha, você fez alguma coisa que eu não gostei, vamos sentar conversar. Né? É, doente. Eu não Mas posso você não falar fica com que medo? Não tem um medo de repente estar... A gente tem todo o suporte. Eu estava em reuniões hoje com o prefeito, o FBI e tudo mais. Então, assim, a gente está realmente levando bem a sério. Sabem que são essas pessoas. Porque, infelizmente, eles fazem muito barulho, mas são muito poucos. Mas é que o barulho que eles fazem, né? Precisa só de um indivíduo louco para entrar num nightclub e matar 100 pessoas. Isso. Então, são mas gera muito uma tensão, poucos. né? Exato. Claro. Claro que gera, mas a gente, assim... sabe onde eles moram, sabe quem são eles e estamos observando. Mas claro que muitas vezes a mesma Constituição que protege a liberdade de expressão e tudo mais, às vezes funciona contra nesses aspectos. Então você tem que estar dentro da lei, obviamente, se cuidando. Olha, eu não sabia, porque eu não sei se eu estou alienada, mas essa semana, né, a Fê rolou essa história com a Fê e você também comentou isso, eu fiquei um pouco impactada. Né? Exato. Porque, assim, uma coisa que eu particularmente, vim do Brasil, eu saí do Brasil completamente por causa de violência, né? Sim. Meu sogro foi assassinado, a gente teve muitas histórias muito ruins, muitas. Então, eu tenho muito medo, quando eu vou para São Paulo, eu tenho medo, assim, né? Só que é engraçado que quando a gente ouve essas histórias, porque a gente ouve, claro, dos doidos que atiram na escola, até crianças, que é uma loucura. Mas quando a gente começa a ver o nível de violência que está crescendo e crescente, dá uma angústia. Dá uma angústia. Muito, muito. Assim, é muito. Quando eu via cenas, né, porque eu vi a filmagem faz 2 dias atrás, assim, dava náusea de ver isso. É uma coisa muito, assim, surreal, né? Que horror. Porque é uma coisa que a gente via em filmes 50 anos atrás, é inacreditável ver hoje em dia esse ódio todo. Um dos caras começaram a xingar lá na porta, tinha Agrediram fisicamente alguém, não? Não, só gritavam. Mas, assim, você vê que está o ponto já de fazer isso. Claro. Então, assim, um ódio a troco do nada. A pessoa não trabalha para ir lá, para gritar. Que horror. Coisas assim. Pensa na pessoa, tá? Dá até compaixão, né? Dá até compaixão. Eu não posso falar que são animais, porque é uma ofensa para os animais. É uma ofensa. Ô, Richard, agora voltando um pouco na história da mala. Quando que você parou de vender mala ou não parou? Parei. Quando, então? Mas Tenho aí quando? saudades, mas parei. Quando foi o ponto? Foi em 2005, mais ou menos, que a gente começou a se focar em alguns outros segmentos. A indústria das malas começou a mudar muito. Várias marcas começaram, a Expo de mala, as feiras de mala começaram a encolher cada vez mais. Então, por exemplo, hoje são 3 grandes marcas que têm o mercado. Então, não era mais tão interessante quando eu comecei. Todo mundo começou a vender mala também. Então, em 2005, 2006, eu resolvi parar de vender. Até que você já estava vendendo outros produtos, né? Exato. Não precisava ser mais a mala. Eu me foquei nas categorias que eram mais interessantes na época. Como é que você começou a chegar nas outras empresas? Aí você bombou no bebê. Isso. E aí? Aí as empresas, elas nascem de certa necessidade. E não é só com a gente. Eu vejo isso em várias corporações que às vezes são ramificações que vão nascendo e às vezes de uma necessidade é onde nasce isso. Então, para nós, quando nasceu a primeira empresa, que eu acho que era uma das empresas, era uma necessidade que a gente via de produtos para bebê. Tinha muita falta, na época, a Mustela, a gente trabalhava muito com a Mustela, e faltava muito produtos, eles não tinham a entrega que precisava e tal. E aí a gente começou a desenvolver a nossa linha. Que é da Jolie. Isso. Sim. Aí a gente... Ela foi a primeira que vocês começaram? Acho que foi, depois da Macro Baby. Que legal. Sim. E aí a gente precisava ter um nome, a gente comprou uma empresa que já existia na época
e transformou ela e trouxe ela para in-house e começou a fazer produtos novos. É todo um processo bem complicado quando você Vocês produzem aqui? Sim, é tudo feito nos Estados Unidos Que legal. mesmo. A gente poderia trazer da China, a gente nunca quis. A gente sempre quis ser leal, ser uma marca daqui. Os cheiros, as essências vêm da França. Então, a gente trabalha com várias empresas de essências, inclusive. A gente começou a criar o nosso perfume. O Memory é um sucesso, né, inclusive. O Memory foi o segundo produto da linha. Eu adoro. Então, assim, ele é muito bom, campeão de vendas pra gente. Então, a gente foi criando a Bebê Jolie. Então, na verdade, ela nasceu de uma necessidade que a gente via. E várias outras empresas foram nascendo também dessa necessidade. De todas elas, quantas são do segmento Baby? Segmento Baby deve ser umas 5. Tá. E todas você fornece dentro da Macro e vende para externo também? Isso, a gente vende para outras marcas também. A mais nova agora, que é um empreendimento meu, não é necessariamente, quando a gente fala das 16 empresas, não faz parte, porque é um empreendimento meu, que é a Bem Baby agora no Brasil. Sim, que você comentou que é junto com o Tami Miranda. Com o Tami Miranda. Isso. Que legal. Produtos, eu vi que você postou. Mas tá. acabou de lançar ou ainda não está no mercado? Na verdade, nem está no mercado ainda, vai ser lançado. Mas é uma marca muito legal, que eu acredito bastante. Assim, e com uma marca com um propósito, não só mais uma marca, mas a gente... Mas quem está fazendo a gestão é ele? Ou vocês têm um time? Isso, tem uma equipe. Tá. Né? Tá uma equipe, eu estou aqui também ajudando, colaborando, mas a gente está junto tomando as decisões da marca, tá? A gente está vendo até instituições que a gente pretende ajudar com as vendas da marca. Bacana. Eu tenho uma para indicar, que eu sou embaixadora lá, muito legal, viu? Legal. Ajuda mais de 50 mil crianças, é muito legal. Quero super que vocês conectem, quero. Eu quero saber, a Fundação Amor Horizontal, é bem legal. Que legal. E me diz uma coisa, você tem até coisa de avião, tem não? Sim, isso é um hobby meu, uma coisa que eu gosto, né? Aviação. Eu fui procurar aprender a pilotar em 2012. Aprendeu? Aprendi. Jura? Gente, o cara faz coisa, hein? Fala sério, ainda quer trabalhar na política. Sim, é um hobby meu. Na verdade, eu tinha medo de voar. E em 2011 eu conheci um israelense, que nós somos amigos até hoje. Ele era piloto da Força Aérea Israelense. Então, ele tem 2 caças aqui em Orlando. E aí, ele me convidou para ir voar com ele num caça da Força Aérea. E tu com medo. Eu morrendo de medo na época. Mas aí, eu me apaixonei e quando a gente estava voando, ele viu um arco-íris entre uma nuvem e outra. E ele falou que isso é raro e que é a aura do piloto. Uau! E aí, ele falou, você tem que aprender a pilotar. E aí eu fui aprendendo e tal, eu gostei muito, eu adoro, assim. E o negócio hoje qual que é da aviação? Tem alguma coisa? A gente tem um avião e a gente aluga ele, faz charter com ele. Ai, que legal. E qual é o nome da empresa? Depois eu vou pôr os arroba todos aqui. Eu vou pôr embaixo os arrobas que tem empresa pra caramba. Sim. E, inclusive, uma coisa que é bacana falar, como tem muitos brasileiros que querem mudar pra cá e querem empreender aqui, não sabem caminhos e tal, né? Isso. Conta bastante. também como é que é a tua consultoria. Então, hoje em dia, muitas pessoas acabavam me procurando como um empresário, que eles acabam me conhecendo e me perguntando coisas como investir, como empreender nos Estados Unidos, às vezes como trazer a marca deles do Brasil para cá, ou o produto. Então, eu criei uma empresa voltada para ajudar realmente, uma empresa de empreendedorismo nos Que é uma Estados consultoria. Unidos. Exato, uma consultoria e vai ter uma mentoria em breve. A gente está pensando em fazer alguns eventos em Orlando e no Brasil também. Isso é muito legal. Voltado para pessoas que querem aprender e chegar aqui de uma forma mais cautelosa, digamos assim. Sim. Que a gente vê que tem muitas empresas brasileiras que chegam nos Estados Unidos e tem um estudo que quase 80% não vai para frente depois de 3 anos. Mesmo as muito famosas, né? Infelizmente, não vou nem citar nomes, mas assim, empresas grandes. Grandes. Que vieram para cá com um potencial enorme e podiam estar aqui, podiam ter sucesso, mas muitas vezes não fizeram a lição de casa. Com certeza não fizeram. Então, e pessoas também que querem investir, que às vezes tem até um valor significante e que acabam perdendo quando chegam aqui, achando que estão chegando na Disney e tal. Não, e tem muito presepeiro, né? Muito. Porque tem muita gente envolvente que vende uma empresa que no final das contas era uma mentira, que no final das contas não tá legalizado. Então,
Tem que tomar um cuidado, né? Porque eu já vi tanta coisa, eu já vi bastante coisa. Eu já vi vários Caloteiro golpes. é o que mais tem. Eu vi bastante fraude e golpe. Muito, né? muito Você vai mesmo. vendo no caminho. Tem um bem recente, inclusive, que aconteceu aqui, que até tinha celebridades que foram vítimas dessa pessoa. E, infelizmente, acontece. Não, porque as pessoas têm lábia, né? Bastante. É E isso. geralmente essas pessoas que têm zero conteúdo, eles têm muita lábia, porque eles têm tempo, né? Muitas vezes o empresário, eu, por exemplo, não tenho muito tempo de ficar criando toda Sim. e ludibriando. Envolvendo, né? É o que é, e acabou. Agora, isso. essas pessoas que têm zero conteúdo, e às vezes eu vejo até pessoas fazendo eventos e tal, e gritando lá na frente, eles são muito bons de criar uma embalagem. Então, são muito bons de falar. Envolvem. É o trabalho deles. Eles são isso. showmen. Não, e é legal essa informação, porque muita gente realmente precisa de um negócio, que nem no teu caso, você precisava para estudar, você queria um benefício Exato. de estudar. Tem pessoas que querem empreender para poder mudar de vida, ter seu próprio dinheiro, muitas vezes também por conta de documento. E os Exato. advogados, muitas vezes, não têm esses caminhos também, né? Exato. Vai fazer o processo ali legal, mas não vai saber indicar. E você, inclusive, tem empresas que você compra, que é de investimento anjo. Isso, que eu entro junto. Às vezes tem pessoas que vêm para cá e eles têm interesse em operar, mas eles não têm todo o conhecimento. Então, eu entro junto algumas vezes na operação mesmo, ajudando na operação, entro de sócio ou investidor, em empresas de qualquer tipo de setor. Você falou que você teve até de cocada, não era? Sim. E não é? Isso. Não é interessante isso para as pessoas saberem, porque de repente, né, de repente a pessoa está lá. E mais uma coisa, informação, Rich, por exemplo. A pessoa quer vir para cá. Cada segmento tem uma liability, tem uma, Exatamente. uma questão bem diferenciada, né? Totalmente. Você quer abrir um restaurante, é totalmente diferente de uma academia. E Cabeleireiro. Exato, cabeleireiro. E cada empresa, cada segmento tem as suas dificuldades, sabe? Às vezes é mão de obra, às vezes são regras. Restaurantes têm 1001 regras. E às vezes você pode, dentro da lei, cortar um caminho muito grande que você às vezes não sabe. Por exemplo, você vai abrir um restaurante, é muito melhor comprar um lugar que um restaurante que já teve lá e fechou, por exemplo. Que já tem o grease trap, que já tem o hood. Que você vai economizar, além de economizar muito dinheiro, muito tempo também. Sim, com então certeza. São coisas às vezes que fazem a diferença entre ir para frente e não ir para frente o negócio. Sim, até porque às vezes a pessoa vem com uma verba e não está contando com o tempo que vai ter que pagar até a licença sair, o tempo. Então, e aí nem abre, já não consegue mais, Exato, fôlego. Já não tem mais fôlego para ir para isso. frente com o negócio. E eles sabem, as pessoas que me procuram, eles sabem que meu interesse é que o negócio dê certo. Claro. E se eu vejo que uma pessoa está abrindo um negócio, e é muito rápido para eu saber se o negócio é um ganhador ou um perdedor. Para mim, hoje, em questão de minutos, eu já sei isso. Então, tem pessoas... Pelo negócio ou pela pessoa? Os dois. É fato. É verdade. Então, às vezes eu olho assim, vem uma pessoa e fala, bom, eu tenho tanto dinheiro para investir, mas eu quero abrir um restaurante, por exemplo. Você tem alguma experiência em culinária? Não, mas eu adoro comer fora e tal. Mas assim, eu começo a puxar até que a pessoa vê que aquele negócio não é necessariamente para ela, mas sem falar isso de uma forma que ofenda a pessoa. Claro. Mas muitas vezes... Você traz até uma consultoria pro cara, né? Assim, Exato. as perguntas que tu faz. Exato. Então, a primeira coisa é ver o perfil da pessoa, se vai se encaixar com o negócio que ela quer. E, em alguns casos, eu falo, de repente, você precisa esperar. Primeiro, talvez é melhor ter um investimento passivo, comprar uma casa, por enquanto, até você conhecer mais e tudo mais. Meu interesse não é que a pessoa, vamos lá, vender algum negócio, ou vamos fazer alguma coisa que eu não acredito que vai dar certo. Não, mas tá certo. Mas é muito legal o pessoal saber disso. E, por exemplo, se a pessoa chegar aqui, nunca empreendeu na vida, porque tem os empreendedores, Sim. Tem os caras que têm ideia, mas que nunca fizeram, então não sabem, tipo, acha que vendi por 2, estou ganhando, comprei por 1, vendi por 2, estou ganhando 10. Exato, Estou ganhando dobrando. 100%. Gente, não, às vezes está tendo prejuízo. E as pessoas não têm essa noção, quem nunca Zero. empreendeu, assim, legalmente falando, né, no Exato. processo. E se você... Eu falo isso, às vezes você vê empresas gigantes quebrando. E que faturam... A Baby Arroz faturava mais de 1 bi quando eles quebraram. Então, você vê que o faturamento não é tudo. Claro. Então, assim, tem muitas coisas por detrás. Se não tiver gestão... Exato. O faturamento é o tombo, né? Que nem americanos lá no Brasil, né? Que é aquela loucura. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma ideia, mas não tem nenhum business plan... Então, a gente faz tudo isso. A gente tem uma equipe hoje voltada a criar tudo isso. Né? Legal. Então, a gente faz... Ou a gente te apresenta e te dá a receita. Ok, esses são os passos que você precisa para conseguir ter o teu negócio. Tá. Ou a gente oferece a execução.
do negócio. E não tem segredo. Não é que a gente esconde o que você precisa. Te dá os telefones, tudo que a gente te passa, todo o network e tal. Se você quer que a gente faça a execução, a gente pode fazer também a execução do projeto. Pode entregar um negócio até a chave do negócio. Agora, aí depende de cada caso. Se às vezes é um negócio que cabe a isso. Porque se a pessoa, de repente, um negócio muito pequeno, um quiosque no shopping, a gente vai explicar como que é e a pessoa vai fazendo sozinha. A gente pode estar todo um auxílio e para a pessoa realmente dar certo o negócio. E se a pessoa tem um negócio aqui, tipo, quer vender, você faz evaluation também? Tipo, sim. Também faz? A gente pode fazer due diligence do negócio e tal. Tem uma equipe só para isso. E vender legal. Negócios não é difícil. As pessoas... o que eu acho que hoje está acontecendo é que o brasileiro, ele, quando vem para cá, ele sempre está voltado a comprar imóveis. Imóveis é uma moda, todo mundo quer ter um imóvel, o que é ótimo, é um investimento passivo, eu tenho alguns, mas as pessoas não falam de negócios. Tá? As pessoas falam muito mais de imóveis do que negócios. E existe um mundo lá fora de tantos negócios interessantes, diferentes. Como eu te falei antes, tem 2.500 empresas à venda hoje na Flórida. Eu sei que as pessoas perguntam, mas por que estão à venda se é bom negócio? Boa pergunta. Mas, assim, é um pouco diferente do Brasil. Aqui, quando um negócio está à venda, tem todo um estudo que você vai fazer do imposto de renda da empresa. Você vai pegar todos os números, você vai fazer uma due diligence. Você não vai comprar de olhos fechados. Então, por que está à venda? Muitas vezes o dono está se aposentando, outras eles estão se mudando de estado, que às vezes não é tão comum no Brasil. Muitas vezes a pessoa já cansou daquele negócio. E até outro que eu peguei outro dia, que era uma ordem judicial vender o business, porque era um divórcio e a mulher não queria o negócio e o juiz obrigou a vender. Então, e tem muitas franquias à venda também. Sim. Então, assim, ninguém compra no escuro um negócio. Você vai estudar o negócio antes. Tem algum segmento que você vê muita, tipo assim, que cada vez cresce mais a busca? Ou o que mais? Eu vejo num segmento que cresce muito, é um ótimo negócio, que é storage. Storage. Storage é, assim, um negócio excelente, fácil operação. Ele é quase uma mistura de um investimento ativo com passivo, porque ele tem as vantagens de um investimento ativo, o retorno, mas ele é muito fácil de operar. Você tem? Você tem não. também? Não, eu nunca não achei terreno para construir. Eu já procurei e tal, e onde eu queria não era uma possibilidade. Aqui em Orlando, você fala? Aqui em Orlando. Mas Storage é bom nos Estados Unidos inteiro, é excelente. Storage é famoso porque ele é bom tanto na recessão quanto em períodos bons. Porque na recessão a pessoa precisa mudar para um lugar menor, então ela precisa de espaço. Quando a economia está muito bem, você compra muita coisa e não tem onde guardar. Não, e realmente tem de pegar. Lá em Miami tem um monte, né, de prédios de storage. É porque é muito bom o negócio. E quando é que vai chegar a macro em Miami? Estão esperando, né? A gente precisa achar um ponto lá. É o que a gente realmente... Parece que assim, não, é modo de falar, a gente está falando por falar. Mas é verdade. Vocês não estão encontrando ainda, né? Não encontra. Por espaço, que se você me falasse, você quer entrar em Miami com uma loja de 500 pés quadrados, aí a gente encontra. Mas o tamanho que a gente precisa, a gente não encontra nas áreas que a gente queria estar. Porque Miami, como você sabe, você mora lá. É 1h30 de um lugar até o outro. E tem um trânsito, né? Eu estava lá ontem, então, assim, é complicado. Eu estava em downtown, eu coloquei para chegar até em Aventura, era 1h20. É isso. Então, assim, daqui de Orlando até a praia é 1 hora. Tá tenso. Pega o avião. Pega o avião. É o único jeito. Mas eu já fiz isso uma vez. De Joe Paloca para outro aeroporto. Jura? Também a minha. Olha. Então, mas vai, agora quando tiver um lugar, vai. Vai, quando tiver o ponto, vai. E a gente quer entrar lá com uma presença muito forte. Tem fábricas europeias que procuram a gente também, Show. que nem estão aqui ainda, que querem entrar, querem estar com a gente. Que legal. A gente precisa realmente de um ponto e a gente vai entrar lá. E quando a gente entrar, a gente vai fazer um statement lá, não vai ser mais uma. Assim. Não, e tem potencial absurdo, porque está cada vez mais saindo, né? No final das contas. Que legal. Infelizmente, você até tocou num ponto que é delicado, né? De tantas marcas e empresas que estão saindo do segmento. Muitas pessoas perguntam, que bom, né? Para vocês estão perdendo concorrência, tal, tá ficando melhor. E não necessariamente é verdade. Para a gente, quando uma indústria está encolhendo, não é necessariamente bom para a gente. Claro que não. Então, é porque a indústria como um todo está encolhendo. Claro. Não é só aquele concorrente. Então, às vezes, é até melhor você ter concorrente de uma indústria que é muito grande,
do que você, por exemplo, ir na feira de bebê e ver que cada ano está menor. Sim, sim. Com certeza. E engraçado porque talvez o online impacte muito, né? Porque bebê não vai parar de nascer, né? Exato. E é exato. isso. O online impacta bastante. Tem alguns fatores que impactam a indústria de bebê. Uhum. O que você, por exemplo, com a saída da Baby R Us, né, daqui Sim. dos Estados Unidos, você teve um aumento muito grande? Sim, a gente teve com a saída de Orlando, né, fisicamente falando. Sim, a gente teve um aumento significante nas vendas. Uhum. A gente absorveu isso, nosso site absorveu. Então, se sai a Bye Bye Baby daqui também? Se sai, sim. Porque hoje, basicamente, ela é a tua única concorrente? De loja specialty store, Sim, que vende sim. produtos de bebê, sim, ela é única. E eles estão ficando assim, eu fui visitar eles em Nova York e tal, conheço a operação deles bastante. Eles estão cortando muito, assim, muito produto. Já tem fábricas que estão quase quebrando por causa deles, porque eles também não estão abastecendo. Eles não estão comprando e não estão pagando mais necessariamente. Não, tá difícil, porque como eu tenho nas outras regiões, né, são eles. E Nova York, San Diego e Las Vegas, eles não têm nem produto, assim, você não pode comprar o carrinho e sair com o carrinho de estoque. Eles não têm mais. Não tem. E o problema é que as fábricas não estão mais fornecendo, porque não necessariamente não estão recebendo. Uhum. Então, assim, agora é um efeito dominó que está acontecendo com eles e... Mas a crise já vem de antes, não? Foi o CFO que se jogou, que se matou? Foi? Sim, desculpa. É o jeito que você fala. Então, ele se jogou lá. Não sabem se jogou, foi jogado. Agora tem. Mas foi louco aquilo ali, né? Foi. Mas já tava uma tensão financeira ali a questão. É por causa da empresa mãe, né, deles, que é Bed Bath & Beyond, já não estava bem. Sim. É um modelo que ficou um pouco para trás de negócio, eles não foram se atualizando. Sim. E o que eles fazem, que é uma bomba relógio, tá? Eu sei que o consumidor final adora cupom, que todo mundo adora desconto, todo mundo adora pagar mais barato. A gente gostaria até de dar tudo de graça para todo mundo está feliz. Mas, infelizmente, empresas que fazem isso é um tiro no pé. Mas é que aqui tem essa cultura, né, do desconto nos Estados Unidos. Sim, assim... Felizmente para o consumidor final, infelizmente, porque o consumidor final, você não quer morar numa cidade que não tenha lojas, né? Que só tem depósitos. Você vai num shopping já não tem mais lojas, só restaurantes. Então, assim, as pessoas, às vezes, as empresas, todo mundo pode ser exprimido até certo ponto. Mas eles exprimem demais, até o ponto que não tem mais volta. Então, se você cria uma marca, um conceito baseado só em preço, isso o CEO do Publix falava, eu não quero estar vivo o dia que preço for mais importante que qualidade. E assim, a gente está muito próximo disso já. Então, a gente vê que cada vez mais as lojas têm menos atendimento, as coisas estão caindo de qualidade, as companhias aéreas nem se fala, péssimo atendimento. Mas... eles não viraram assim à toa. As pessoas quiseram isso. As pessoas quiseram pagar cada vez mais barato a passagem aérea. Aí vale quanto pesa, né? Exato. Então, assim, a Spirit já está aplicando patente para poder ter voo em pé. Gente! Mentira! Então, assim, eles estão indo até onde os clientes querem. Se for mais barato, tudo bem. A única experiência que eu tive com essa Spirit foi indo para a Feira de Vegas, acho que em 2016, talvez. E aí, me pagaram para eu ir, né? E para pagar barato, eu fui lá escolher a mais barata. E eu falei, será que esse negócio é bom? Que eu não conhecia essa... Gente, o negócio não inclinava. Não. Eu falei, cara, o que isso é legal com a pessoa que pagou minha passagem. Peguei a pior. Eu odiei, fiquei com uma raiva. Sim, o atendimento, tudo, péssimo. Cadeira. Gente, nunca mais na minha vida. Não, até meus filhos, quando às vezes a gente vai viajar para algum lugar, que a gente vai viajar com eles comercial, eles perguntam, é Spirit? Eu falo... Gente... tem algumas... De pé, você tá falando sério? Que nem metrô, que nem monorail? Não, vai ter eu olhei o patente, é tipo um banquinho que você encosta, assim. Tipo aqueles trenzinho de aeroporto. Mas vai ter tipo um estúdio bar, assim, que você meio que encosta, você não vai sentar para voos curtos. E assim, eles estão indo até onde o cliente quer. Você quer mais barato, a gente vai tirar. Mas o importante é que, às vezes, as empresas não sabem até o limite que ela pode ir. Sim. Porque o cliente, claro, ele quer espremer até o máximo que ele pode. Claro. Mas, assim... Quero viajar, se vira e cobra barato. Exato. Então, mas Gente, tô chocada com essa informação agora. Olha,
Quando a gente acha que tava ruim de não inclinar, a gente agora sabe que vai viajar em pé, amor. Tem até um negocinho pra segurar. Que absurdo, gente. Que loucura. Então, é que eu falo, essas empresas, essas grandes corporações, às vezes eles dão um tiro no pé com isso. A Baby R Us também foi isso. Eles também ofereciam cupom, ofereciam isso. E quem está no floor lá, de repente, a vendedora, tal, elas nem sabem o que está por trás da cortina. Então, elas também estão dando lá, oba-oba, estão vendendo cada vez mais barato a mercadoria, mas, no fim, a empresa some. E é isso que acontece hoje aqui nos Estados Unidos, muito. Não, tá triste de ver, assim, dá uma depressão de ver, né? Faz tempo que eu já via como era no passado, hoje a gente vê. Saiu Lia Pella, saiu o Daniel Jones, sai todo mundo. Exato. Gente, que loucura. Isso só, assim, vários segmentos. Sabe a Wayfair, que vende móveis na internet? Eles têm preço bom, às vezes eles, assim, inacreditáveis os preços. Eu vi que eles tiveram prejuízo de 1,2 bi. Então, o que adianta? Não às tem vezes mistério, a lojinha, né, que está na esquina vendendo 5 sofás por mês, você tem lucro. Claro. Tá melhor que eles. Sim. Mas no Brasil você não faz nenhum investimento? Você tem negócio lá ou só esse agora com... Sim, tem investimento passivos, né, imóveis. Esse agora com o Tami, que ele está cuidando, a gente está com a gestão lá. Legal. Ele que está cuidando bastante da gestão. E assim, sim, hoje em dia é só. Mas loja de bebê lá nunca? Não, porque loja de bebê... Uma Macro Baby lá, por exemplo? Ela não seria uma Macro Baby, ela seria uma loja brasileira com o nome Macro Baby. Por quê? Porque não tem... Sim. Como a gente vai ter em metro lá? A gente tem 45 mil produtos aqui. O Brasil tem mais ou menos, passado no metro, 2 mil produtos, Anvisa mais uns 2 mil. Para a gente passar a 45 mil de produtos... Não, lá é pesadíssimo. A gente já tem que investir alguns bi. Não, pesadíssimo. Porque cada produto é... Não, para tu levar uma macro, não. Seria só o nome, né? Seria só com produtos brasileiros. Que nem a Office Depot que abriu um dia no Brasil. Era uma Calunga com o nome Office Depot. Então, não era uma Office Depot americana. Sim. Então, seria só uma loja brasileira e para a gente trazer todos os produtos daqui para lá é quase impossível. Sim. E também vamos ter mais um motivo de trazer as pessoas para Orlando, né? Trazer para Orlando. Ver o Mickey. Podem vir. E me fala uma coisa, o estúdio de podcast eu adorei. Você sabe que se quiser abrir em Miami, vamos lá, tô junto. Sim. Sabe por quê? Porque até em São Paulo, porque podcast, eu primeiro que eu lancei o meu, vocês também estão com o de vocês. Sim. Né? E eu acho que é um super de um negócio. A Tatá começou com o estúdio de podcast dela. Sim. E ela começou no começo da pandemia e tal. E quando eu ia pro Brasil, ela falava, amiga, eu tô alugando o microfone, traz. Ela comprava o microfone e eu levava pro Brasil. Sei. Porque ela tava pagando muito caro os aluguéis, né? Ela alugava a sala e alugava os equipamentos. Aí, na segunda coisa que eu levei pra ela, que eu não lembro o que foi, eu falei, tá, mas por que você não abre o seu estúdio? Sim. E aí você aluga nas horas essas. O olhinho dela brilhou. Ela falou, olha, ela abriu e agora ela, de fato, ela tá bombando, né? Tá voando no podcast. Sim. Maravilhosa. Mas agora ela também tá com o podcast que ela também aluga e tal. Que legal. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, eu preciso fazer um estúdio aqui. Você já fez o teu. Eu falei, olha como esse Richard é ninja, cara. A gente pensou, ele já fez. Sim. Muito legal. E da onde saiu a ideia? A gente precisava de bastante produção de vídeo para conteúdo, não só da Macro Baby. Na verdade, era até para empresa de locação de casa, que a gente estava precisando fazer bastante. E aí eu conheci uma pessoa que se tornou meu sócio na produtora de vídeo. Que é o Vander. É o Vander, e assim, super profissional e tal. E a gente falou, ok, vamos abrir uma produtora de vídeo. E aí vamos ter a sala do podcast também para Macro Baby. A gente pretende expandir e ter mais salas. E foi assim que foi nascendo. A gente trouxe também serviço de fotografia para dentro da empresa. Que legal! E aí vocês também... Aqui, essa sala fica dentro do office da Macro Baby, tá, gente? Para quem não sabe. Justamente para eu não ter que sair longe quando a gente precisa. Eu tenho um escritório também em Downtown Orlando, mas que eu não uso tanto porque é muito mais conveniente para mim estar por aqui. Claro. Mas esse vocês também alugam, né? Sim. A gente muito aluga para várias empresas que querem usar. Tal. A gente tem cenários diferentes. Super. Tal. Eles botam a identidade, como vocês bem estão vendo aqui. A gente muda até a cor da planta aqui, ó. Que arraso. Muito legal. Muito legal mesmo. Sim. E aí saiu essa ideia e já começou. Isso, Muito bom. E aí, você estava falando das casas. Além disso, também tem a questão de administração de casa, né? Isso, está crescendo bastante. A gente está administrando. E também você perguntou uma coisa importante. De onde saem as ideias? Bom, eu tenho várias casas. Minhas pessoais. Me dá uma. Te alugo. Então, assim, várias casas de longo prazo, de aluguel de longo prazo, e outras também de short term, de vacation. Você já comprou para isso? Já comprei para isso. E isso eu tenho já há mais de 20 anos, casas.
Então, aí eu usava empresas terceirizadas, empresas de administração de casas, e eu percebia que eu estava sendo, não sei como usa aqui a palavra, roubado. Tá. Havia um abuso. Havia um abuso. Às vezes cobravam Mas na mensalidade? De tudo. Pinturas que nem existiam, ou quando era para pintar um negócio que custa $100, eu cobrava 500. Superfaturamentos. Superfaturamentos, Então, ia bastante do lucro e ia embora. Então, eu falei, bom, eu vou começar a administrar as minhas casas internamente. Contratar uma equipe de limpeza, manutenção. É o quê? Um concierge? Tipo, a gente faz tudo isso, aluga e também administra para quem quer que a gente administre a casa da pessoa. Aí, em vez de cobrar, por exemplo, e quando eu deixava com eles, eu ia fazer vistoria na casa, estava tudo caindo aos pedaços. Nossa! Então, a gente falou, ok, vamos começar a fazer primeiro só para mim, né, para fazer um piloto nosso. Se dar problema, as casas são minhas, né? Então, aí eu comecei a testar isso, fazer com as nossas casas mesmo isso, e começou a ir muito bem, assim, os reviews, excelente e tal. Então, eu falei, vamos abrir uma administradora transparente. A gente não vai cobrar mais do cliente para manutenção. Se um negócio custa $100 para arrumar, a gente manda nosso pessoal, $100 a gente cobra $100. Não coloca nada em cima. A gente ganha só na administração. Então, começou a ir muito bem. Inclusive, se a pessoa que tem a casa, a gente administra, você quer você mesmo ir lá trocar a lâmpada, você pode ir. A gente não ganha nada para isso. A administração basicamente faz o quê? Vocês alugam? E te dá você comprou uma casa em Orlando, você não vai querer ficar alugando cliente por cliente, ir lá limpar tudo isso. Então, a gente pega a casa de você, faz a tua administração e aí a gente cobra um FII mensal para administrar uma porcentagem do aluguel. E a gente administra e todo mês te manda um cheque, um depósito bancário, você tem acesso ao teu extrato e tudo mais. É short term ou long também? Mas short term é muito melhor que long term. Sim. Então, a gente tem casas que estão dando 1% ao mês de retorno. E vocês divulgam também? Tipo, divulga. vocês fazem mas vocês não vendem, vocês só administram o que já Só tá... administra. Por exemplo, os realtors passam para nós, depois de eles venderem a casa, a gente não vende. Não é nosso intuito. Não é negócio. Não é negócio, eu não gosto de bater de frente com pessoas que são parceiras. A gente tem realtors que a gente respeita muito e tal, então... Não é o seu negócio. Né? Não, exato. Eu não entro em negócio dos outros, tá certo. Assim, não gosto. Claro. Então, aí no caso, eu tenho uma casa aqui e mesmo que eu não moro, as pessoas compram muito por investimento mesmo, vêm só de férias e tal. Aí deixa na administradora. A administradora, vocês mesmos promovem, dá para alugar. Exato. Vocês fazem os bookings. Tudo, a gente faz tudo. A gente, sabe por que a gente não faz propaganda muito da nossa? Porque a gente não precisa. A gente está alugado. Então, quase 90% das nossas casas estão alugadas todos os dias do ano. Coisa boa. Então a gente não precisa nem fazer promover. Porque como eu tenho várias comunidades na mão. Por exemplo, eu sei na época do ano que os judeus estão vindo para Orlando. A gente já reserva para eles antes. Então, assim, não é só para brasileiro, para falar a verdade, nem é tanto para brasileiro. Sim. Então, assim, o nosso retorno é muito bom se comparar com as outras. Que legal. Qual o nome? Chama Prime Vacation. Que legal. Vou pôr essa roupinha tudo ali embaixo. Vamos botando na roupa. Ô, Richard, e quais são os próximos projetos, assim, que você tem? Tem mais alguma coisa fora política? Os projetos é explorar algumas empresas e alguns segmentos diferentes. E está sempre aparecendo. Então, eu estou sempre trabalhando com indústrias diferentes, em segmentos diferentes. Nosso próximo projeto é a expansão da Macrobaby, lojas físicas, mas expansão você fala, por exemplo, Miami e mais lugares? A gente pensa em mais lugares. Que legal! A dificuldade realmente é ponto físico do tamanho que a gente precisa. Mas sim, abrir outros locais. Quais são as... Se fosse Nova York, seria depois de legal. Miami. Seria bem importante. E agora deve estar até bom, né? Os preços caíram. Sim. Mas não encontra. Não. E quando os preços caíram lá, não caíram a um nível que faz sentido, que fecha os números. Entendi. também. É um aluguel, assim, absurdo. Já teve lojas na Quinta Avenida que o aluguel chegava a quase R$1 milhão por mês. Nossa, como pode, né? Então, é surreal demais. Bom, mas então é projetos que a Macro vai crescendo para outros lugares físicos. Que legal! Sim, essa é a ideia, assim. Que bacana! Embora muitas pessoas fogem hoje do varejo físico, a gente tem uma fórmula que funciona. Não é fácil, mas a gente tem essa fórmula e a gente tem que encaixar nessas cidades que façam sentido para nós. E como é que funciona aqui, Richard, por exemplo, as marcas
né? Por exemplo, no teu estabelecimento. É uma curiosidade minha mesmo. Tá. As marcas pagam também para estar nas gôndolas ou marketing? Funciona isso aqui, não? Funciona. É assim também? Claro. É assim, sempre. É Claro, porque tem uma visibilidade incrível, né? Sim, sim, eles pagam. O Orlando também é um ponto para eles que é importante para eles terem um termômetro do produto no mundo, porque Orlando, como a gente recebe muitas pessoas desde o Egito, de vários lugares do mundo, é um termômetro para ver quais produtos que mais vendem para eles, é um termômetro para as fábricas. Então, para eles é interessante estar em certos lugares para saber realmente o que está mais vendendo. Então, assim, às vezes, não sim. tudo, né? Eu imagino que não tudo. Não tudo, não. Mas os não mais, as que estão em evidência ali... Sim, sim. Né? E hoje as marcas americanas e do mundo inteiro, elas sofrem também, elas têm uma concorrência muito grande, tá? Então eles não têm tanta verba. Mas assim, isso não é só para nós. Quando eu negocio de um produto entrar no Publix, por exemplo, é pago, as gondolas de esquina são pagas, tudo isso. Mesmo para entrar, mesmo que não... Vai ficar lá embaixo. Já entrou, meu amor. Quando você entra... Exato. Ainda mais em categorias que tem muita concorrência, como cosméticos, são categorias muito difíceis de entrar nesses big boxes. A gente consegue, em alguns deles, eu tenho acesso ao Publix, compradores, tudo mais, mas não é fácil e a maioria das vezes, se você quer entrar com um produto nesses big box stores, você precisa deixar em consignação. E tem até para ver se a coisa vai fluir, Exato. Né? Então, assim, eu participei de uma negociação de uma das cervejas do Brasil para tentar entrar aqui. E era isso, porque eles queriam consignação. O problema é que tem produto que tem expiração, aí você perde tudo se não vender, é complicado. E aí fica pelo custo da pessoa, tipo, é um risco da pessoa. Caramba! Então você tem que querer muito. Tem que querer, tem que poder, né? No caso. Exato. E me fala outra coisa, por exemplo, qual a sua opinião sobre o second hand? O second hand? Second hand para bebê. Você sabe que eu tô com a plataforma, né? No Brasil. Então, o second hand que aqui era Once Upon a Child. Pode ser que sim. Ainda existe? Então agora você já está falando o que eu acho sobre o negócio. Não, o second hand é o segunda mão, vai. Então, Once Upon a Child. Então, Once Upon a Child. Isso. Eles... é exatamente isso. A ideia deles era comprar... eles compram produtos usados. Mas eles compram? Compram e porque revendem. O meu é marketplace. Não, o meu é tipo que nem enjoei. Tu faz tua gestão, tua lojinha. Tu bota lá... Tá. Assim, eles têm lojas físicas, eles compram e revendem. Era um mercado aquecido aqui, alguns anos atrás. Mas aqui tem mais conceito de second hand do que no Brasil. O Brasil ainda tá uma luta, né? Sim. As pessoas não têm muito essa cultura. Aqui, então, para o second hand funcionar, ele precisa ter preço, né? Que é o que é o atrativo, é preço, senão você compra um novo. Aqui ele não funciona tão bem porque o preço do novo é muito barato. Isso sim. Principalmente em épocas do ano. Você tem President's Day, você tem tantos holidays que você consegue... Toda hora tem os deals. Exato. Então, assim, não é assim aquele grande atrativo. E a gente tem um poder aquisitivo maior nos Estados Unidos. Então, às vezes, second hand funciona melhor até em países não tão desenvolvidos. Então, mas o que tu acha dele no Brasil? O que eu acho do Brasil? Opinião de empreendedor de business, de Shark. Eu acho que assim é um business que para escalonar é um pouco complicado porque sempre vai ter problema do sourcing do produto. Então você vai ter que sempre ter você não vai poder comprar 10 mil de uma fábrica para tentar revender. É que na verdade então o conceito do meu ele é online, né? E ele é um marketplace. Então as pessoas só listam e vendem lá. É isso. Então, tipo, eu não tenho estoque. Tu comprou um carrinho pro teu filho aqui. Aí daqui 2, 3 anos você não vai usar mais? Você coloca nesse marketplace. Tu põe lá no marketplace. Ele é especializado em produto para bebê? Bebê. Tá. Porque agora, eu te pergunto, o problema desse business é que você precisa ter o comprador e o vendedor ao mesmo tempo. Ele precisa, porque se você lança um marketplace, você ainda não tem muito tráfego nele, as pessoas vão listar e se frustrar que não estão vendendo. Não está vendendo, exato. Esse é o dilema de qualquer novo marketplace, porque ele concorre com o Mercado Livre. Sim. Então, já existe o Mercado Livre e está lá. Então, eu acho que assim, o negócio é interessante, acho ótimo quem tem o poder de criar um marketplace. Sim. Não acho que é fácil, porque você precisa conseguir aquele tráfego. É que no meu caso, como eu tenho o marketing, né, que as influenciadoras gigantes são todas minhas parceiras, minhas amigas, acabam que elas colocam produtos, elas também divulgam, então a coisa vai... Então, se você já tem essa máquina de marketing em cima, que às vezes que é o mais caro, né?
Exato. Que é o mais caro. Então, eu acho super interessante, eu acho ótimo. É legal, né? Inclusive, quando as pessoas compram aqui nos Estados Unidos, fazem enxoval aqui, eu sempre falava isso. Você vai poder vender o produto usado depois de acabar. Pelo preço que pagou. Exato. É pelo preço que pagou, é bem isso. Então, eu acho ótimo. Não, então depois de conversa que tu vai querer investir nele. Não, mas não, porque tem... Ah, meu amor, tu acha que eu ia deixar barato isso aqui? Caramba. Não, mas é verdade, porque... Não, mas a gente tá aprendendo muita coisa. Faz um ano, e só que a gente alugou uma plataforma, entendeu? Então, assim, é muito amarrada. Tem muita coisa para organizar, mas tem um potencial incrível. Que legal. Né? Que é legal, mas é Brasil, né? Sim. Quem sabe, né? Mais um negócio entra aí pro grupo. Ô, Richard, e me fala uma coisa. Você é judeu, né? Sim. Qual que é a... Porque eu acho muito... Eu não sou estudiosa de nenhuma religião, embora eu goste de todas. Eu gosto... Cada uma me puxa uma informação que me agrega muito, né? Sim. E eu acho o judaísmo... Primeiro que eu acho que a comunidade judaica é incrível. Se todo mundo fosse igual, o mundo seria muito melhor. Porque vocês são muito leais, muito juntos, muito unidos, assim. Muito se ajudam mesmo, né? Não se largam, né? Sim. Coisa que a gente não vê, né? Em lugar nenhum. Né? Sim. Então, vocês são muito... É muito legal de ver isso, assim. É muito bacana. Qual que se fosse para você dizer um conceito, uma palavra, uma história, qual seria a principal do judaísmo para você na sua vida, assim, a história? Para mim, assim, o que eu aprendi muito na minha infância, tá? Meu pai e minha mãe, os dois são judeus, os dois são imigrantes, os dois chegaram no Brasil sem nada. Enfim, meu pai ia no Clube Hebraica, não sei se você conhece, em São Paulo. Sim. Então, assim, os dois, assim, começaram uma vida muito, muito humilde, do nada, chegando num país novo, sem falar a língua e tal. O que eu aprendi era sempre, assim, o cuidado com o futuro. Você não sabe o que vai acontecer. Uhum. Se preparar sempre para o pior. Se vier coisas melhores, ótimo, maravilhoso, mas sempre se prepara. Por que eles são assim? Porque o povo judeu já passou por muitas Sim. coisas. Então, muitas surpresas. Meu pai tinha uma casa no Egito, vivia bem e tal. De um dia para a noite, os cristãos, católicos, judeus foram basicamente expulsos como não egípcios mais. E quando a Inglaterra saiu do Egito, então aconteceu que eles perderam tudo. Então, quando você perde tudo, você tem medo de perder de novo. Então, o que eles fazem? Eles sempre se preparam para alguma coisa desse nível. Eles sempre passam isso de pai para filho, geração para geração. Então, isso é a mensagem mais... Sim, que realmente... Não viva só... Eu sei que a gente, hoje em dia, tem que ser feliz, o dia de hoje, você não sabe da manhã e tal. Tá, mas e se amanhã chegar e você E amanhã normalmente chega, se Deus quiser. E aí? Sim, então, meu pai sempre falava, é super legal isso, tá bom, vamos viver hoje, vamos curtir pra caramba, tá, mas e aí? E amanhã? Então, eu acho que isso é muito, assim, colocado dentro de pai para filho, de cuidar, de ter uma reserva, e eu acho que isso foi... Corona, assim, o Covid foi a prova disso, que quem não estava preparado muitas vezes não se aguentou. Então, assim, eu acho que isso é passado de pai para filho. E eu acho que a união, que nem o que você falou, tá? Quando eu vou para a China, para Shanghai, eu chego lá, preciso de um advogado, digamos, de contrato. Para quem que eu ligo? Ligo para o meu rabino daqui, ele vai ligar para o rabino de Shanghai, ele vai me indicar um advogado de lá de confiança deles. Então, eu acho que essa união de se ajudar é muito grande. Isso é incrível. E uma coisa que eu noto muito, que é muito para mim, isso eu comecei a perceber isso não faz muito tempo, que uma grande diferença que eu acho, que eu noto, é que no judaísmo, quando você vai na sinagoga e você vai nas instituições, você vê que a pessoa que é muito bem de vida, tá? Dono do Banco Safra, construtora Cirela, essas pessoas que se deram muito bem na vida, eles ajudam quem não tem. Então, é meio que tira de quem tem... Não é tira porque ele dá, porque ele quer, mas sai do quem tem muito e vai para quem tem menos. Então, tanto em forma de trabalho ou ajuda financeira, aí constrói sinagogas que hoje em dia até o dono do Cirela, ele paga faculdades para pessoas que querem estudar. Então, assim... É uma prosperidade em cadeia, né? Exato, mas sai de quem está em cima e vai para quem está embaixo. E eu vejo que alguns outros povos, assim, é o oposto. Quem tem menos dá para quem está em cima. E daí a pessoa que está embaixo nunca consegue chegar em cima. E deveria ser o oposto. Os maiores doadores, os que mais ajudam, deveria ser quem tem mais. Essa é a lógica. Eles que deveriam construir escolas. Sim. E não tirar de quem não tem para ter mais ainda. Então, essa é uma coisa que eu noto muito. Que, assim, que eu vejo que essa ajuda de cima
Vem de cima para baixo no povo judeu. Eu vejo isso muito. Você tem uma fundação também, não tem? Sim, a gente tem a Macro Baby Foundation. E aí você faz mantém? Sim, a gente mantém ela. Mas também tem doações externas ou não? Sim, é só... sim, a gente tem. Ela é zero lucrativa, não tem salário para ninguém. O que a gente coleta, a gente repassa. A gente tem algumas parcerias com a Make-A-Wish Foundation, que aí a gente, quando tem verba, a gente contacta eles para preencher algumas das desejos das crianças, tudo mais. E aí, quantas crianças estão envolvidas? A gente já ajudou, assim, centenas de crianças. Mas não é fixa, assim, não é uma... Não, até o slogan é uma vida de cada vez. Ah, que bacana. Então, assim, a gente toca em vidas conforme a gente tem a possibilidade de fazer isso, a gente recebe pedidos. Tudo mais. Que legal. Mas a fundação foi a gente já ajudava. Eu mesmo já recebi muitos pedidos. A fundação foi só um jeito de formatar isso de uma forma mais profissional. Ah, que bacana. Muito legal, Richard. E como é que além do judaísmo, assim, não sei se além ou é junto, mas como é que é a sua conexão com Deus? É Deus? Sim, é Deus. É Deus. Como é que é a sua conexão com Deus? É muito próxima, tudo que eu tenho, graças a Deus. Não é uma coisa que é só falada, é uma coisa vivida. Eu escrevo cartas para Deus, desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho elas até Agora hoje. você não manda WhatsApp? Mais rápido. Que legal. Outro dia até eu estava no carro conversível e voltando de Miami, eu falei, já baixa, já é mais rápido que você for pedir. Isso aí, já está conectado ali. E você tem algum medo? Medo? Todo mundo tem medo, eu acredito. Medo assim, que vem na sua cabeça, assim, um medo de vida. Você tinha medo de avião, por exemplo. Eu tenho medo, hoje em dia, pelos meus filhos. Sim. Que é 100 vezes mais do que eu tinha por mim. Antes de ter filhos, acho que eu não sabia o que era medo. Mas um medo em relação a quê? A violência? O que é o futuro deles, se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer. Não só a parte financeira, porque a parte financeira eles podem perder de um dia para a noite. Mas se eles vão estar bem encaminhados. Eu tenho medos por eles. Quando a gente tem filho, a gente descobre medos que a gente nem sabia que a gente podia ter. É o medo de verdade. É o medo de verdade. Então, a gente tem medo dos nossos filhos sofrer na escola, sofrer na faculdade, sofrer no relacionamento. Violência, né? Violência física, emocional. Novos medos que eu não sabia antes de ter filhos. Então, você me fala, hoje você tem medos? Eu tenho medo de poder morrer antes de eles serem adultos. E não poder, às vezes, encaminhar eles. Então, medos nesse sentido, sim. Medos que eu não tenho controle. Sim, não depende de mim. Sim, sim. E que só Deus sabe, né? Exato. E no final das contas não tem muito o que fazer, né? Exato. E qual que é... Você quer deixar alguma mensagem, alguma novidade, alguma dica? Ou mesmo uma mensagem para a humanidade? Para a humanidade? É praticar mais amor ao próximo. Quando a gente está falando desse Hate Day, que vai ser amanhã. E uns aos outros. Eu acho que quando a gente fala de violência, que nem eu estou vendo ultimamente, que tem acontecido com esse antissemitismo e tudo mais, isso não é só contra um povo, é contra a humanidade, é contra todos. Então é isso, a mensagem que eu deixo é uma mensagem que as pessoas boas precisam se unir mais e deixar, às vezes, besteiras de lado. Porque para o mal passar, precisa só o bem não fazer nada. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu quero deixar para todos, e a gente está um dia antes desse dia que estão criando, aqui, dia do ódio. Que coisa louca. Que você pode pesquisar no Google, dia 20, vai ser dia 25 agora. Então, assim, a mensagem que eu deixo é isso, mensagem de amor ao próximo, independente da tua raça, religião, o que seja. E é isso que eu pratico, é isso que eu vivo, é o que eu acredito. Amém. É isso aí. Eu adorei, obrigada. Foi ótimo. Obrigado você. Daqui vai sair vários negócios, louca. Muito bom sagitariano como eu. Isso. Gente, olha só, vou deixar os arrobas aqui do Richard, todos da Fundação, da Macro Baby, que todo mundo já conhece. Óbvio, se inscreve no canal, aciona o sininho, manda aviãozinho. E, gente, vem fazer enxoval de bebê? Vai pra Orlando? Vai na Macro Baby, mas vai com a Talo Concept Baby, óbvio. Vai pra Miami, vai pro Brasil. Avisa as grávidas que vão fazer enxoval. E se você não tem produto pro seu bebê aí que não tá mais usando, põe lá para circular na plataforma twobabyconcept.com.br no Brasil. Obrigada, adorei. Obrigado a você. Você gostou? Adorei. Que Obrigado. bom.